Isso é arte? Oi gente, tudo bem? Eu recebo vários comentários pedindo pra eu indicar livro e por onde começar a ler sobre arte, e eu fico muito ansiosa com esse pedido porque na verdade as minhas leituras sobre arte elas são muito randômicas, eu não tenho uma didática. Eu literalmente vou na livraria ou na lojinha do museu e compro o livro que me chama a atenção ou que me der vontade na hora, e eu acho que esse é um bom segredo pra você ler uma coisa que tá te chamando a atenção, que te envolva e que te apaixone. E isso vai te levar além, né? A querer ler mais e mais e mais coisas. Não tem muito por onde começar. A arte são milhares de coisas e meio que as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando conforme você vai conhecendo uma coisa ou outra. Mas de toda forma, eu acho que este livro aqui pode nos ajudar e muito. Ele vai cronologicamente passando pelos movimentos desde o impressionismo até hoje. São 150 anos de história da arte e ele é muito legal mesmo. É fácil, traz artistas e obras interessantes, ele contextualiza os movimentos com o momento do mundo, vai clareando mesmo na sua cabeça como a forma de pensar e fazer arte foi se transformando de acordo com o tempo. O Will Gompertz, ele foi diretor da Tate Gallery, ele vive, estuda arte, entende muito e mesmo assim não trata o assunto de forma pretensiosa, pelo contrário, é super fácil e leve. Ele abre o livro falando do Marcel Duchamp, porque é a partir dele que vem essa pergunta, isso é arte? Ele conta a história de quando o Duchamp decide comprar um mictório em Nova York e falar que era arte. Ele inaugura um novo momento da arte, uma revolução no pensamento onde a ideia é mais importante do que o objeto. Voltando bastante no tempo lá nos impressionistas, que hoje têm obras tão palatáveis, agradáveis de olhar, mas eles foram os maiores rebeldes da arte. Eles desafiaram e foram contra a academia, eles foram subversivos no seu tempo. Delacroix e Courbet já são dois artistas que rejeitavam a academia e junto do pensamento moderno do Baudelaire, eles criam um cenário favorável aos impressionistas. Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Degas, eles não eram aceitos no salão oficial, organizaram uma exposição independente e eles foram detonados pela crítica. Mas eles conseguiram apoio de um marchand visionário, que era o Durand Ruel, que pressentiu que a nova burguesia ia querer um tipo de arte diferente, mais moderno. Inspirados pelos impressionistas, Van Gogh, Cézanne, Seurat e Gauguin levam as ideias do impressionismo além, e cada um deles, em caminhos específicos e únicos, vão criar obras que inspiram novos movimentos artísticos. O Van Gogh inspirou o expressionismo, o Paul Gauguin o simbolismo, o Seurat o pontilhismo e o Cézanne o cubismo. O Will Gompertz dedica um capítulo ao Cézanne, que é o pai de todos. As pesquisas dele das múltiplas perspectivas, simplificação e geometrização das formas, uso das linhas horizontais e vertical, abriu o caminho para a arte moderna. E essa visão levou ao cubismo, futurismo, construtivismo, fauvismo, a arte abstrata. É na Paris efervescente dos irmãos Léo e Gertrude Stein que a gente tem o fauvismo do Matisse e do Derrame, o cubismo do Picasso e do Braque, que desconstroem o objeto a partir de uma observação analítica e pela primeira vez transformam a tela em um objeto. Ela não tem mais uma qualidade ilusória. Eles também inserem papel de parede e outros materiais na tela, que são as primeiras manifestações da arte conceitual. Ele tem uma frase muito empolgada nessa parte que diz: Cézanne abrira a porta para o modernismo. Esses dois jovens aventureiros a explodiram, arrancaram-a do batente. Eles não estavam copiando a vida real, estavam se apropriando dela. Daí tem o futurismo do Marinetti, que foi um movimento político desde o começo ligado ao fascismo. Ele é super astuto no uso da publicidade e de alguma forma eles quebram o domínio de Paris das artes. Com o advento da fotografia, os artistas ficam mais livres para criar imagens que provoquem pensamentos e sentimentos não explorados antes. A música, por exemplo, é uma grande inspiração e está intimamente ligada à obra de artistas abstratos como Kandinsky e Delaunay. Aqui tem outra parte que eu quero ler, que é bonita. Schopenhauer foi um misântropo. A vida, pensava ele, era um exercício fútil em que somos todos escravos da nossa vontade, aprisionados por nossos desejos básicos e insaciáveis de sexo, alimento e segurança. Segundo ele, as artes eram o único meio ao alcance para amenizar essa rotina enfadonha. E, em sua opinião, a melhor forma artística para proporcionar esse tão ansiado lampejo de liberdade era a música. Em razão de sua natureza abstrata, as notas são ouvidas e não vistas, libertando nossa imaginação da prisão de nossa vontade e razão. Os pioneiros de uma arte totalmente abstrata são os russos, com o suprematismo e o construtivismo. Malevich e seu quadrado no fundo branco. É a supremacia da sensação, sem traços do mundo conhecido. Não existe um sentido além da pintura. A Rússia tinha passado
passado pela Revolução e os bolcheviques abraçaram as vanguardas, com a ideia de promover o seu Estado progressista com arte progressista. O construtivismo foi usado na criação de uma identidade visual para o comunismo e, finalmente, a propaganda. Na Holanda, o Mondrian foi nesse caminho de reduzir a arte a elementos simples, como as linhas e as cores primárias, para explicar a essência da vida, muito influenciado pela teosofia. Com o Theo van Doesburg, eles fundam o The Stil, que incluía arquitetura, design e publicidade para rodear o mundo de arte. Por todo o mundo, os artistas iam nessa direção de criar um mundo melhor. A Primeira Guerra foi muito traumática. Em 1919, o Walter Gropius fundou a Bauhaus e lá muitos artistas se encontraram. Kandinsky e Paul Klee foram professores na Bauhaus e o que foi produzido lá é reproduzido e inspira a arquitetura e o design até hoje, é impressionante. Eu gostei muito desse capítulo da Bauhaus, me esclareceu bastante coisa. Em 1933, os nazistas fecharam a Bauhaus e os artistas da escola, os professores, foram para os Estados Unidos para fugir da Segunda Guerra Mundial. Os dadaístas também tinham muita raiva da Primeira Guerra Mundial, eles eram cínicos em relação ao establishment e foram um grupo de anarquistas intelectuais que queriam destruir o mundo da arte. Eles se reuniam no Cabaré Voltaire, em Zurique, na Suíça, e foram precursores do surrealismo, da pop art, estimularam a geração beat, inspiraram o punk e a arte conceitual. O Marcel Duchamp estava nos Estados Unidos quando ele leu em uma revista sobre os dadaístas. A intervenção que ele fez na Mona Lisa vai bem de encontro com os dadás, tipo, parem de levar a arte tão a sério. E em 24, os dadaístas se converteram em surrealistas. Quem inventou a palavra surrealismo foi o Guillaume Apollinaire, em 1917. Isso eu achei muito curioso, que eu não sabia. O André Breton uniu as ideias dadaístas com alguns conceitos de Freud e, olhando para a obra do Apollinaire, encontrou o termo surrealismo. Miró, Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, De Chirico, Man Ray. E até agora a gente não falou de nenhuma mulher, né? Pois então, ele fala sobre isso aqui no livro. O fato de todos os movimentos de arte moderna terem sido fundados e dominados por homens foi, em certa medida, um reflexo da sociedade em geral. Por outro lado, não seria de esperar que os artistas e os movimentos que promoveram tivessem desafiado a sociedade e o status quo, mas até hoje a vasta maioria da arte moderna pendurada nas paredes brancas e exibida nos pisos imaculados dos grandes museus é obra de homens. No final de 42, o Marcel Duchamp sugeriu a Peggy Guggenheim montar uma exposição só de mulheres, e nela foi exposta uma das obras da Meret Oppenheim, que é um dos ícones do surrealismo. A Frida Kahlo não se considerava surrealista, mas foi incluída em algumas exposições do grupo pelo André Breton. Enfim, pensar esse lugar da mulher na arte. Podem ver lá as Guerrilla Girls que a gente pensa um pouco sobre isso. Com a Segunda Guerra, surrealistas e dadaístas também foram para os Estados Unidos e se juntaram aos refugiados da Bauhaus. Nova York se tornou o novo centro da arte internacional. A Peggy Guggenheim está aí como uma figura importante. Ela ajudou artistas como Jackson Pollock, comissionando um painel que deu origem ao expressionismo abstrato. O William de Kooning também. Com uma natureza mais plácida estavam os artistas do Color Field, como Barnett Newman e o Mark Rothko. O Jasper Johns e Robert Rauschenberg queriam ir em direção contrária ao expressionismo abstrato, que era dominante naquela época nos Estados Unidos. Eles queriam discutir a realidade à sua volta. O que era os Estados Unidos nos anos 50? A obra deles abriu o caminho para o trabalho do Andy Warhol e Roy Lichtenstein, sacerdotes da pop art americana. Nessa época surgem movimentos de arte conceitual e performance que envolvem fundamentalmente ideias e não a produção de um objeto. O pai da arte conceitual é o Marcel Duchamp. Então tem o novo realismo, a arte povera, fluxus, land art. Daí vem o minimalismo do Donald Judd, Frank Stella, Carl André, Dan Flavin, Saul Lewitt. E depois do minimalismo viria o que ele chamou de pós-modernismo. É um grupo de artistas que acredita que não existe uma grande solução para os problemas da humanidade. A resposta seria fragmentada, uma junção de coisas que já aconteceram mais a cultura contemporânea. Eles são cheios de referências e símbolos. Ele cita a Cindy Sherman e suas paródias bem-humoradas do cinema de Hollywood, em que ela mesma é protagonista e o meio. Jeff Wall, que revive o Delacroix. A Barbara Kruger. O Will Gompertz também considera que uma palavra que pode caracterizar a obra feita hoje é o empreendedorismo. Ele cita artistas como Damien Hirst, Jeff Koons,
Takashi Murakami. E por outro lado, sem esse vínculo com o establishment, tem os artistas de rua, como o JR e o Banksy. É isso, nunca se falou tanto sobre arte, nunca se consumiu tanto arte, nunca se produziu tanto arte. Eu fiz um traçado aí do que rolou nesses 150 anos de arte, segundo o Will Gompertz, muito superficial. Eu acho que vale a pena sim comprar esse livro. E aí você lê e vê qual movimento te interessou mais, ou se tem alguma obra de algum artista que te encheu os olhos, e vai procurar outro livro sobre ele. E assim você vai descobrindo o mundo da arte, se destrinchando ali, se enfiando no meio. Eu acho que as leituras de arte vão mais nesse sentido, pelo menos pra mim. Pois então vamos ficar por aqui. Se inscrevam neste canal maravilhoso, dá um like no vídeo e vão lá no Facebook, no grupo, na página, no Instagram, nananana, e beijo, tchau!